de não ter mais ninguém de 2019, exceto o Arrascaeta e o Bruno Henrique no banco, e o Gerson, que agora está fora de combate, está ali recuperando do problema dele renal. São Vamos nessa, minha seleção. Todo brasileiro em campo agora. Pra cima deles. Tá com o Brasil? Tá com a seleção do Mister. Desafie-se em MrJack.bet. Se você for observar, você pega assim, o time titular hoje. O Rossi chegou no ano passado. O Varela chegou no ano retrasado. O Fabrício Bruno chegou no ano retrasado. O Léo Pereira chegou em 2020. O Ayrton Lucas chegou em 2022. Pulgar chegou em 2022. O De La Cruz desse ano. Os pontas chegaram, Cebolinha no ano retrasado e o Luiz Araújo ano passado e o Pedro em 2020. Então, além de serem jogadores, de não ter mais ninguém de 2019, exceto o Arrascaeta e o Bruno Henrique no banco, e o Gerson, que agora está fora de combate, está ali recuperando do problema dele renal, são jogadores que chegaram em 20, 21, 22, 23, 24, aos pouquinhos essa reformulação foi acontecendo. Então, acho que isso é importante também, porque acabou a panela, tinha uma panela ali pesada, né? Tinha uma panela ali muito pesada, de jogadores importantes na história recente do clube, mas que eram ali um poder paralelo. E na incompetência da gestão, dos dirigentes, quando aconteciam coisas como, por exemplo, o Flamengo tomar de 4-1 para o Fluminense, depois de perder para o... Ano passado, nessa mesma época, né? Só que foram as finais, agora a semifinal, o Fla-Flu, o Flamengo também venceu o primeiro jogo por 2-0, jogando bem, o técnico era o Vitor Pereira. E aí na quarta-feira, vencia o Alcas, um time fraquíssimo, lá no Equador, na primeira rodada da Libertadores. O Alcas até estava voltando de férias, tinha perdido jogadores em relação à campanha que o classificou para a competição e tal. Fez 1-0 no primeiro tempo, lá na altitude, jogando ali um jogo tranquilo e tal, controlando, como deve ser na altitude, né, sem forçar muito a barra. O jogo estava mais ou menos administrado, ganhando por 1-0. Segundo tempo, horroroso, uma coisa inexplicável. Não foi uma questão só de altitude, não foi cansaço pura e simplesmente. Futebol ruim mesmo, desconcentração, falhas individuais gravíssimas. O Flamengo tomou uma virada. O centroavante do Alcas, lá que entrou no segundo tempo, lá um reserva, lá, o cara pesava 180 quilos, cara. O cara era um monstro. Quer dizer, parecia um futebol amador. O Flamengo perdeu para aquele time. Aí veio depois o jogo seguinte, que foi o Fla-Flu. Tava 2-0. Terminou 4-1 pro Fluminense. Placar agregado 4-3. É só ver os gols daquele jogo. Ninguém marcava, ninguém corria, ninguém competia. O que é aquilo? Aí o Fabrício Bruno sai no intervalo, ele é um cara que se manifesta mais, e dá uma entrevista para o repórter beira do campo, ali, aquela entrevista oficial ali da saída, e fala, estamos fazendo tudo diferente que o técnico pediu, ele não mandou fazer isso que a gente está fazendo, está tudo errado. É óbvio. Só se o Vitor Pereira fosse maluco para mandar jogar daquela maneira. Tinha alguma coisa ali? Claro que tinha, gente. Que comportamento era aquele? E no ano anterior com o Paulo Souza. Aí o técnico é demitido, recebe uma indenização que é maior do que a premiação se for campeão brasileiro. Então, economicamente para o cara é bom, embora profissionalmente seja ruim, seja mandado embora, né? Ele poderia ganhar títulos e tal, fazer um trabalho de destaque. E o técnico vai embora e os jogadores, ninguém é cobrado. Não estou falando que tem que mandar embora, não é isso não. Cobrado, ninguém é cobrado. Não tem um dirigente com, sabe, coragem, condições, ia falar outra palavra, para chegar lá e falar, vem cá, que negócio é esse aqui, meu irmão? Não, fica por isso mesmo. Passou, seguimos, aí entra outro. Então, vai ser uma máquina trituradora de técnico e agora acho que ela perdeu esse motor, né, que não tem mais. Porque foram embora vários jogadores ali que formavam um núcleo duro muito complicado. Você pode observar que depois de Jorge Jesus, quando chega, ele bota lá na mesa, né? Mas aí, além da personalidade, do tamanho do cara, era um momento que esses jogadores não tinham títulos pelo clube. Alguns não tinham mais do que título estadual, o caso do Bruno Henrique, do Gabriel, por exemplo. Então havia fome e um pouco mais de humildade. Os caras estavam chegando, querendo fazer história. Já os outros chegaram e encontraram um grupo vencedor e lá nas alturas, né, exaltados, os jogadores ídolos do clube, a torcida aplaudindo o tempo todo. E aí você vê quem que deu certo, que ganhou títulos. Rogério Ceni, que até para mim é surpresa, pelo seu temperamento, compôs com os caras. O Rogério fez um negócio que nem o Jorge Jesus fez. Ele colocou o Diego para jogar de volante, o Arão na zaga, todo mundo jogou. Todo mundo jogou. O Diego era reserva com o Jorge Jesus. E o Diego era liderança importante no elenco, né? Com o Rogério ele jogou, foi campeão brasileiro assim. Ganhou Carioca, Supercopa, Taça Guanabara, ganhou 4 troféus e jogou dessa maneira. Porque o Rogério compôs com eles, conseguiu trazer os caras para o lado dele. E o Dorival idem, que é a característica
conhecida do atual técnico da seleção brasileira. E conseguiram títulos. Quem, de alguma maneira, bateu de frente, se deu mal. Aí o Casão lembrou bem, o Tite tem tamanho para colocar Bruno Henrique no banco, o Gabigol ele mantém no banco, já herdou o Gabigol no banco dos tempos do São Paulo e manteve, apesar de muita gritaria aí, que agora não faz sentido, até pelo comparativo dele com o Pedro, né, em números, em atuações e tudo mais. Então o Tite pode fazer isso. E os outros não tinham história aqui no Brasil. Técnicos estrangeiros chegando e tal. O Paulo Sousa ainda chegou com uma missão de mudar tudo, de passar uma vassourada geral, mas não teve respaldo e também cometeu seus erros. Então, assim, a gestão atrapalha demais. Ela é péssima, péssima. Mas com o Tite é um pouco diferente, porque ele de fato tem tamanho e conhece o jogador brasileiro, conhece, né, as milongas daqui. Eu acho que consegue contornar isso de uma forma melhor. Tanto que o próprio colega Fred Gomes, do site GE, publicou algumas semanas uma matéria sobre, foi qual jogo? Foi que o Pedro foi bater o pênalti e perdeu, agora não lembro contra quem foi. O Pedro bate, acho que foi volta redonda, não me lembro de adversário exatamente, mas o Flamengo está ganhando o jogo, o Pedro vai sair, vai entrar o Gabigol, e aí o Pedro vai bater o pênalti, ele até bate e perde. E o Gabigol à beira do campo começa a pedir para entrar rápido, para ele poder entrar e bater o pênalti. E aí ele fala para o Tite finge que não está vendo, ou não viu, sei lá, não respondeu. Aí no vestiário ele teria chamado o Gabigol na frente dos demais e chamou a atenção. Falou, cara, quem está em campo bate o pênalti. Se você estivesse em campo para ser substituído, você bateria e sairia depois. Foi o que aconteceu com o Pedro. E dizendo que o mais importante é o interesse coletivo, não dele. Porque, é claro, jogadores à beira do campo. Parece pelada, né? Pô, sai que o cara bateu o pênalti para fazer um gol. Isso não existe, pô. Não existe, mas é porque é reflexo dos desmandos, da bagunça, da falta de hierarquia até muitas vezes. Então é o técnico que tem que colocar as coisas em ordem. Como é muito comum no futebol brasileiro, né? Dirigente que não consegue organizar, traz um técnico pesado. Por isso que muitos técnicos dinossauros, continuam aí. Porque acredita-se que eles possam chegar e tomar conta do pedaço. Diante de grupos de jogadores, de panelas, de interesses mais de pequenos grupos do que do coletivo, do geral. Então o Tite tem o tamanho necessário. Acho que por isso também a coisa, nesse momento, caminha bem. Tá apostando. Valendo 20 então? Bora então. Palpite certeiro, saque instantâneo. Desafie-se com MrJack.bet.